Olá, seja bem-vindo ao podcast Manual da Infância. Aqui nós falamos do caminho para uma educação sem travas, porque educar para o sucesso é o foco. Eu sou a Debbie, a mãe da Yeshan. Eu sou a Isra Marques. E estou aqui para entrevistar a minha filha, porque por mais que eu tenha educado ela acima da média e tenha sido uma educação hiper diferenciada, eu errei muito mesmo. E foi graças a ela que hoje eu sei reconhecer e identificar tudo isso, porque a educação que nós, pai e mães, aplicamos vai ressoar, ela vai reverberar para sempre na vida das crianças. E é essencial educar para eles irem mais longe do que já fomos, terem sucesso e serem felizes com suas próprias escolhas nesse caminho. Pai e mãe são para sempre, a educação é para sempre e eliminar as travas dessa educação é preciso. Então, seja muito bem-vinda, filha. Obrigada. E vamos para o segundo episódio do nosso podcast, depois dessa abertura linda. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é hábitos, porque muito se fala da necessidade de hábitos fortes, hábitos de sucesso, hábitos saudáveis, para que você tenha sucesso e consiga crescer, evoluir na vida, ter felicidade, enfim. E a gente tem muita publicação a respeito, tem muito coach, muito como se fala, muita matéria, muito material sobre isso na internet, né? Sim, E a com pergunta certeza. na vidinha das nossas crias, na educação dos filhos, como que a gente faz para implantar esses hábitos que sejam saudáveis, depositar essa semente dos bons hábitos nas crianças? Essa pergunta é boa. Hábitos realmente são extremamente importantes. Tem uma frase muito interessante que diz que hábitos bons são fortalecedores de uma vida plena e hábitos ruins são correntes que vão nos puxando para baixo, né? Para a gente afundar. Então, eles realmente possuem um poder imenso. A estrutura do cérebro humano funciona em cima de hábitos, nos adaptando com as coisas, né? Criando uma rotina, criando hábitos que a gente consegue aprender tanto e ser multitarefa. A gente só consegue dirigir e falar com alguém que está dentro do carro, por exemplo, porque aquilo virou um hábito e aquilo constrói um caminho sólido dentro do nosso cérebro, na nossa memória, de forma que a gente não precise ficar o tempo inteiro pensando ativamente em cada passo, né, em cada coisa que a gente vai fazer. Inclusive, uma coisa interessante a respeito disso é que os grandes nomes, como por exemplo o Steve Jobs, ele tinha um hábito de usar todos os dias a mesma roupa. Porque você pensar veja bem, porque você pensar na sua roupa, você criar um look do dia, né, que hoje também está na moda, é um gasto de energia, é um gasto de tempo, é um gasto de consciência. E se cada dia você tem uma roupa diferente, aquilo nunca se torna um hábito, né? E aí você todos os dias precisa desprender da mesma energia para pensar a respeito daquele assunto. E como ele não queria, como ele não trabalhava com moda, isso para ele não era importante, ele uniformizou as roupas dele de forma que ele não precisasse pensar. Todos os dias ele vestia mesmo, e assim ele pôde criar um hábito com isso. Então, hábitos são realmente de extrema importância. As coisas das quais nós não estamos adaptados e habituados, a gente gasta muito mais energia, é muito mais difícil de fazê-los, porque exige um processo consciente, racional, uma tomada de decisão, um desprendimento de boa vontade para ir lá realizar aquela tarefa. Enquanto tudo que já é hábito, a gente faz sem pensar. A gente simplesmente faz, porque a mente entende aquilo enquanto algo necessário. A gente percorre esse caminho que já é tão sólido que não é difícil, a gente só vai. Então, eles são realmente muito importantes. Como que a gente faz para colocar isso na vida das crianças? Antes, deixa eu te fazer um parênteses aqui. Você contou essa historinha aí do Steve Jobs e me veio uma coisa na mente. Eu sei que não é o foco agora, mas só para não perder o momento. Isso não seria um pouco também de você deixar de desenvolver a criatividade? Uma vez que você não precisa pensar na roupa, você não está anulando a criatividade? Isso é Ou uma não? forma, isso pode ser visto, sim, pode funcionar como uma forma de você anular a criatividade, mas Steve Jobs fazia isso porque ele tinha outras coisas com que gastar a criatividade dele. Então, é diferente de uma pessoa
que não tem um trabalho tão mental e tão ativo quanto ele tinha, porque Steve Jobs ele inovou, né, o nosso mercado que a gente conhece hoje por iPhone, que na realidade o Os iPhone ele é smarts, né? chamado TV, os telefone, smarts, tudo. sim. Não, e o próprio iPhone. Existem celulares e existem iPhones. Eu sei que o iPhone é um celular, mas a Apple e as pessoas que utilizam esses aparelhos não se referem a eles somente como celulares, né? iPhone é um nome específico de um celular específico com uma tecnologia específica. Nenhuma outra marca possui a mesma tecnologia. Não estou aqui entrando no mérito se é melhor ou pior, se é bom ou ruim, não é essa a questão. A questão é que é diferente. É diferente do resto. Então ele tinha tanta coisa com que gastar a energia dele, a criatividade dele, que uniformizar a roupa na vida dele não era um problema. Mas é óbvio que eu não sei dizer o quanto isso é aplicável na vida de outras pessoas, porque se de repente você não tem um trabalho tão mental, tão criativo, que exige tanto de você, pode ser que você acabe mais prejudicando a sua criatividade do que qualquer outra coisa. Ele fazia isso porque ele precisava escolher, ele precisava direcionar. Então, para a vida dele fazia sentido. Agora, para outros meros mortais, por assim dizer, que não tem a mesma, que não tem o mesmo dia a dia, que não tem a mesma rotina, aí pode ser que não seja bacana mesmo, pode ser que não agregue nada de bom. Mas esse é o ponto. Toda vez que a gente investe em criar um hábito, e a gente consegue, de fato, criar esse hábito, a nossa mente, ela passa a fazer aquilo de forma automática. E para as crianças, eles não nascem com isso, eles nascem zerados de hábitos, né? Zerado, zerado, eles não têm hábito nenhum. Eles têm as necessidades, comer, dormir, enfim, mas não é um hábito, é uma necessidade, né, em si do ser humano que todos nós temos. Agora, o horário que você vai dormir é um hábito, o que você vai comer é um hábito, o horário que você vai comer é um hábito. Então, essas construções sociais são hábitos. A gente almoçar meio-dia é uma construção social, é um hábito. Algumas pessoas almoçam meio-dia, outras às 3 da tarde, cada um com seus hábitos. Então, comer é uma necessidade, mas o horário de comer é um hábito. Para as crianças, a gente começa essa construção, idealmente, o quanto antes. É interessante que, assim que o bebezinho recém-nascido chega em casa, a gente já tem uma noção de estrutura de rotina para esse bebê, até porque a criança fica muito mais tranquila e muito mais calma quando ela é exposta a um processo de rotina muito cedo. Eles dormem melhor, eles comem melhor. Inclusive, o maior segredo para uma criança dormir bem é ela ter rotina, porque a repetição tranquiliza a criança. Ela sabe o que vem depois, ela sabe o que esperar, ela sabe qual é o próximo passo. Os hormônios do corpo dela se adequam àquilo. Então, se ela vai para a cama todos os dias às 8, o próprio corpo dela se adequa para gerar os hormônios do sono próximo do horário que ela vai dormir, né? Então, a gente faz isso com as crianças o quanto antes, assim que chegar da maternidade de preferência, através das rotinas. E conforme elas crescem, as demandas da rotina crescem também e muda. E aí a gente vai adaptando e colocando esses hábitos na rotina que a gente repete, repete, repete. É quase uma ação religiosa, precisa repetir religiosamente todos os dias da mesma forma, na mesma sequência e no mesmo horário, porque rotina é isso, é a repetição de uma sequência de tarefas no mesmo horário e na mesma sequência. Então, você janta, toma banho, lê história e vai para a cama. Beleza, essa é a sua repetição, essa é a sua sequência. Aí você janta às 7h30, banho às 8, história 8h30 e para a cama às 9. Esse é o seu horário. Então, para a criança, tudo começa na rotina. E a rotina é interessante começar o quanto antes. Não existe novinho demais para colocar uma rotina. É óbvio que quando a gente fala de recém-nascido, não dá para esperar que ele siga a rotina que você criou, porque ele nem sabe que isso existe. Ele está ali só vivendo, né? Só existindo, ele nem sabe que nasceu. Então a criança demora um tempo para ela se adaptar à rotina, não é porque você vai criar uma rotina que o teu filho de cara vai se encaixar nela e vai dar tudo certo. Antes fosse assim, mas não é. Então a gente cria a rotina, põe a criança nessa rotina que precisa ser de acordo com as necessidades dela. Então, o bebê recém-nascido não vai dormir a noite inteira, ele vai acordar durante a noite para mamar, porque para mamar, para trocar fralda, enfim, porque ele precisa ser alimentado de madrugada, é a necessidade dele.
Então, a gente precisa levar em consideração que a rotina precisa atender às necessidades da criança, sempre. Não adianta negligenciar também, falar, vou deixar com fome porque tem que ter rotina para dormir. Não. Tem que atender às necessidades da criança. E conforme ela for amadurecendo, a gente vai lapidando essa rotina. Eles não vão acordar de 3 em 3 horas durante a madrugada para sempre, assim esperamos, não é? Então, eles precisam, enquanto são novinhos, que a gente atenda essa necessidade, até que eles tenham condições de seguir uma rotina mais rígida para dormir mais tempo, por exemplo. Então, eu posso dizer que hábito é rotina? Então, para a criança, hábito é rotina? Para a criança, a criação do hábito, o fundamento do hábito é a rotina para a criança e para o adulto. Todo hábito começa numa rotina. Se você tem o hábito de ler todos os dias, em algum momento você criou a rotina que iria ler todos os dias. Se você tem o hábito de se exercitar todos os dias, ou 3, 4, 5 vezes por semana, em algum momento você precisou criar essa rotina, você precisou colocar isso dentro da sua rotina. Então, um hábito é uma rotina bem estabelecida, é uma rotina bem feita, bem estabelecida. E para a criança, assim como para o adulto, tudo começa na rotina. Tudo começa na implementação da rotina. Então, o que você quer? Você quer que o seu filho tenha o hábito de comer bem? Tudo bem. Então, você precisa estabelecer primeiro a rotina de alimentação, né? Os horarinhos ali que funcionam para sua família de alimentação. E aí, tendo os horários de alimentação em que vocês vão fazer as refeições, nas refeições você fornece comida de qualidade, e aí você vai criar o hábito de fazer aquelas refeições, que seja 3, 4, 5, 6 refeições por dia, como você achar que deve ser feito, e o que comer nessas refeições. Mas sim, tudo inicia num processo de rotina. E alguns hábitos, como você já falou um pouco disso já, que é uma rotina, mas antes da gente começar, eu fiz uma pesquisa na internet para poder embasar um pouco melhor as perguntas que eu ia te fazer, né? E tem uma lista de hábitos lá que você encontra facilmente, que são os hábitos das pessoas de sucesso, que as pessoas de sucesso fazem para ter sucesso, enfim. Eu mapeei aqui alguns que eu considerei os mais importantes, porque eles apareceram em todas as listas, tá? Não Bacana. importa qual foi o site, não importa o segmento, eles apareceram em todos. É o hábito do estudar, você ter clareza de você cumprir com as suas tarefas, saber dizer não, fazer exercício, buscar se desenvolver, adquirir equilíbrio emocional, buscar educação financeira, ter proatividade e ter gratidão. Muito bom. Isso daqui, como que você coloca esses hábitos? Se o mundo está dizendo que esses são os hábitos das pessoas de sucesso, como a gente encaixa esse hábito numa rotina infantil? Assim, eu acho que o de estudar é o mais fácil, né? Que a gente vai lá e meio que impõe para a criança, você tem que estudar a determinado horário, entendeu? Mas os demais, Antes de. clareza de objetivo, por Então, antes de exemplo. chegar nesse ponto, um parênteses que eu quero fazer aqui que eu achei muito relevante é que perceba como esses hábitos, porque assim, hábito é uma coisa que você faz com frequência, que você faz constantemente. Tem o hábito de escovar os dentes. Então eu escovo os dentes todos os dias, mais de uma vez por dia. Hábito não é uma coisa que você faz de vez em quando. Se você faz de vez em quando, não é um hábito. Hábito é uma estrutura repetida diariamente, pelo menos. Às vezes mais de uma vez por dia, como escovar os dentes, às vezes menos, né? Como, por exemplo, pode ser que você só faz um almoço por dia, você só almoça uma vez, mas você almoça todo dia. Uma vez no dia, mas todos os dias. Então, o hábito, ele tem essa frequência. Se você faz só uma vez na semana, você não tem um hábito com aquilo. Você pode ter aquilo dentro da sua rotina, mas não chega a ser um hábito, porque o hábito é uma estrutura que se repete, né, diariamente, pelo menos. E veja que é interessante que nessa sua lista inclui estudar, inclui você buscar a inteligência emocional. E isso é muito interessante porque isso não termina. Quando ele coloca que buscar a inteligência emocional é um hábito, significa que você nunca termina aquilo. Nunca chega no ponto do qual você fala, olha, eu já tenho inteligência emocional suficiente, eu já posso parar. Assim como não chega no ponto que você fala, já almocei vezes o suficiente na minha vida, almoço 40 anos, não precisa mais almoçar. Você vai fazer isso até você morrer. Então, é interessante ele colocar algumas atividades, estudar, buscar inteligência emocional como um hábito,
Porque a nossa cultura não é assim, né? A gente acha que vai lá, aprende e acabou. E não acaba. Não acaba. A construção do ser humano não acaba. Então, eu queria fazer esse parênteses aqui, colocar essa observação do quanto isso é interessante, de que não acaba a construção do ser humano. Mas, respondendo a pergunta, vamos lá. Como é que a gente inclui esses hábitos das pessoas de sucesso na rotina da criança? A primeira coisa é saber que não dá para colocar todos os hábitos de uma vez, porque são crianças e você precisa respeitar o desenvolvimento delas. Então, o hábito de estudar, ele é o mais fácil que você coloca, até porque a criança vai para a escola em algum momento, e a escola é uma forma de estudar. Geralmente, a pior delas, mas é uma forma de estudar. E eu falo que é a pior delas porque as crianças não gostam da escola, do sistema tradicional de ensino. O sistema tradicional de ensino é chato. A criança chega na escola, ela fica 6, 7, 8 horas sentada no mesmo lugar, na mesma posição, olhando para a mesma direção, ouvindo sobre assuntos que ela não escolheu durante um período que ela não tem a opção. Ela não pode decidir que ela cansou e ela quer ver outra coisa, ou ela não pode decidir também que ela gostou muito e ela quer continuar fazendo aquilo. A aula tem uma duração pré-estabelecida e ela não tem direito de colocar ali o quanto ela está disposta a desprender de energia para fazer aquilo. Eu estudo hoje, eu estudo a minha vida inteira, e existem muitos assuntos que eu começo a estudar, faço 20 minutos e canso. E eu preciso mudar de assunto. Isso não significa que eu seja burra ou incapaz, isso significa que eu tenho uma curva de aprendizado e que não é importante que eu estude 5 horas por dia. É importante que eu aprenda. Então, se eu tenho 20 minutos para estudar sobre aquele assunto, porque aquele assunto é mais denso para mim, ok. Só que eu faço isso todos os dias e acaba que eu aprendo muito mais fazendo isso do que quem se obriga a ficar 5 horas estudando sobre uma coisa e cansa, e a mente começa a devagar e o cérebro bloqueia, porque ele enche. Ele é uma caixinha, ele é como se fosse uma caixinha, ele satura e não tem mais onde você pôr. Começa a te dar sono, começa a ficar chato e você não retém conteúdo. Então a escola tem muitos desses problemas. Acontece muito isso com a criança quando ela está na escola. Ela retém pouquíssimo do conteúdo, pouquíssimo. E aí acaba que estudar é chato. A escola é chata. A criança não gosta de estudar pelo modelo da escola. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu tive 3 fases na escola. A primeira, quando eu era pequenininha, eu amava. A escola era o melhor lugar do mundo, porque eu ia para a escola para brincar. E brincar é uma forma da qual a criança estuda, da qual a criança aprende. Então, ela brincando, ela se constrói. E quando a escola era isso, eu amava. A segunda fase, eu tinha que estudar de verdade, né? Eu não podia mais brincar, eu tinha que aprender conteúdos que não me interessavam. Então, a escola ficou chata e a escola ficou maçante. A terceira fase, eu descobri que o melhor da escola eram os amigos. Então eu amava ir para a escola, mas não pelo conteúdo, e sim pelos amigos, pela troca, pelo bate-papo. E aí começaram as reclamações que eu falava na aula. Você lembra disso? De Lembro. quando os professores reclamavam que eu só falava na aula? E eu usava a escola como um objetivo social, né? Na escola eu treinava as minhas habilidades sociais. Nada sobre matemática e geografia, era habilidades sociais. Falava horrores, fazia amizade com a escola inteira. E eu gostava dessa parte. E essa foi a minha terceira fase com a escola. E quando eu terminei a escola, na escola regular, foi quando eu realmente comecei a gostar de estudar. E Porque aí eu podia estudar o que eu deixa eu só queria, quando eu completar. queria, e isso foi transformador para mim. Deixa eu só completar isso daqui, porque uma coisa que era muito interessante, eu tinha recorrentes reclamações suas. Quando você estava na idade do seu irmão, assim, 11 anos, 12 anos, foi bem difícil de administrar aquilo, porque todo dia vinha um bilhetinho, todo dia era uma reclamação na porta da escola, aonde a ESA terminava toda a lição dela e ficava conversando e atrapalhava o amiguinho que não estava conseguindo acompanhar, ou ela já tinha feito a atividade e ficava atrapalhando o amiguinho que não conseguia acompanhar. E a minha pergunta para o É, professor e para a diretora era: e o que você está fazendo a respeito? Aí a professora comum os professores exigirem que os. Não, mas a sua filha ela tem que entender que os outros alunos da sala, não sei o que. Eu falei assim: não, é você que tem que entender que a minha filha está acima da média e saber trabalhar isso, desenvolver isso de uma outra forma. Eu sim. devolvia isso As para os professores. Era reclamações, bem difícil, viu? Eu não era uma mãe querida, não, na escola. as reclamações não eram a IESA xingou, a IESA bateu, a IESA arrumou confusão. Eu nunca fui dessas. As reclamações era que eu fazia a matéria, eu fazia o conteúdo. Só que eu terminava ali rapidinho e eu queria conversar.
Eu queria falar com as outras pessoas, eu não queria ficar quieta em silêncio esperando todo mundo terminar, né? Era chato. Então não eram reclamações de comportamento, no sentido de que eu ia bater nos outros, morder os outros, ia desafiar autoridades. Eu não fazia esse tipo de coisa. Eu só era muito sociável. E aí eu tinha problemas com tanto que eu era sociável, com tanto que eu falava. Mas Sempre você fui lembra faladora, como é, sempre. e você lembra como que era o meu trato com você nessa época? Lembro, Aí, você tem que lembro. pegar leve, Era. aí, as pessoas não acompanham, Sim, aí, você tem que entender, sim, aí, e assim, sim. a E não vida, funcionava. No é, outro dia eu tava fazendo tudo igual. sim. Enfim, então a parte do estudar ela é a mais fácil, mas ela também costuma ser a menos favorita das crianças. Como que a gente faz então, né, para que isso não seja tão ruim e para colocar esse hábito de uma forma boa? Porque se a gente força um hábito e a criança não gosta, ela até cede, porque ela não tem opção, ela é criança, ela é pequena, ela não tem como escolher. Mas quando ela cresce, a primeira coisa que ela faz é abandonar aquilo. Então, se você, quando é pequenininho, você é obrigado a fazer uma coisa que você realmente não gosta e você é obrigado, você faz enquanto tiver alguém te obrigando. Na primeira oportunidade que você tiver de se livrar disso, você se livra. E não é essa a intenção, não adianta você Então, fazer o teu filho calma, estudar 10 anos calma, seguidos muita calma nessa e hora. depois ele se livrar daquilo porque ele detesta, né? Mas se isso é um hábito, você consegue se livrar dele com tanta facilidade? Sim, você vai ter que fazer um esforço enorme para se livrar dele. Exemplo disso é, você consegue dormir sem tomar banho, é isso? Então, essa história é boa, a gente deixa mais pra frente. Se isso é um hábito, mas é um hábito que te trouxe muitas coisas negativas, que você tem muita dor assimilada a esse hábito, mais dor do que prazer, você consegue se livrar dele. Desde que ele seja um hábito que te traga mais dor do que prazer. Um exemplo disso é que a gente fica quantos anos na escola? Quando se a pessoa vai na minha época era a primeira série, não sei mais como chama hoje, mas se a pessoa vai lá do prezinho até o terceiro ano do ensino médio, dá 12 anos de escola. 12 anos que a pessoa estuda de segunda a sexta-feira. Ela tem aquele hábito, ela vai para a escola, ela estuda de segunda a sexta-feira. Quantos adultos continuam estudando? A pessoa termina a escola e se vê livre. Nossa, me livrei, graças a Deus acabou. E ela não continua estudando, porque era tão ruim que mesmo ela tendo feito por 12 anos, 6 horas por dia, 5 vezes na semana, a primeira coisa que ela faz quando termina é parar. É se livrar, falar, não, nunca mais eu toco num livro, misericórdia, joga. Então, mas assim, ir Entende? para a escola não é estudar, filha. Ir para a escola, o fato de você estar indo para a escola não Sim, significa que você está sim. literalmente estudando, que você está aprendendo, que Mas a você está. escola exige de Então, você certos compromissos de ler, de fazer trabalho, que a repetição disso vira um hábito que você não gosta. Pode ser que você não aprenda, mas aquilo vira um hábito. Você se habitua, você se acostuma, e vira parte da tua rotina. Mas você não aprendeu, realmente não aprende. Mas o hábito é formado, só que ele é tão ruim que você abandona com facilidade, tá? Hábitos ruins, a tá. gente E, tem e a- hábitos que trazem dor. O que eu chamo de hábitos ruins é hábitos que trazem dor. Perdão, um a dos. gente tem facilidade para abandonar. Mas vamos lá, deixa eu responder a questão aqui antes de Deixa, você ir para o responde. próximo. Para a gente conseguir colocar o hábito de estudar, para a gente conseguir colocar todos os outros hábitos, mas eu vou usar isso como exemplo, a gente precisa estimular aquela tarefa de forma divertida na rotina da criança. Ah, eu quero que meu filho estude. Então tá bom. Primeiro você tem que dar o exemplo. Você tem que ser uma pessoa que estuda. Se você é um pai e uma mãe que não estuda, se o seu filho não estiver estudando, se o seu filho não sabe que você estuda, já vai ser mais difícil dele criar esse hábito, porque ele não tem esse exemplo. Hábitos também se constroem em cima de exemplos. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Então é importante que você dê o exemplo do hábito que você quer que seu filho construa. Ah, quero que meu filho escove os dentes depois do almoço. Você escova o seu? Ah, eu quero que meu filho tome banho antes de dormir. Você toma banho antes de dormir? Ah, eu quero que meu filho arrume o quarto dele. Você arruma o seu? Coma Então, brócolis. hábito também tem a ver com exemplo. Coma brócolis. Eu quero que ele coma Isso. brócolis. Quero que ele coma brócolis. Coma você brócolis primeiro, então. Tenha brócolis na sua mesa. Crie esse hábito. E aí você começa daí. Hábitos vêm, começam no exemplo. Então, eu quero que meu filho estude. Estude você. Tenha você esse hábito. E estude você sozinho, para que ele veja o que você faz. E estude você com ele, para estimular essa tarefa, para que isso seja um momento gostoso entre vocês. Estudar com ele não é pegar o livro de matemática e decorar a tabuada.
estudar com ele, é criar o interesse na criança. É criar não, porque a criança já vem naturalmente interessada. É alimentar o interesse da criança de forma divertida. Então, as perguntas que o seu filho te faz, que a criança é cheia de porquê, utiliza isso como uma fonte de estudo. Mãe, por que a água congela? Nossa, vamos estudar isso. Por que o céu é azul? Vamos estudar isso. Por que não sei o quê? Eles perguntam. Eles são naturalmente interessantes. Então, você utiliza desse interesse para buscar informação de forma divertida. E tem que ser divertido, não pode doer, porque se dói, não aprende. E aí você estimula dando exemplo, estimula estudando junto com a criança, desenvolvendo nela o próprio interesse que ela já te traz. Você estimula tendo momentos de estudos, de conhecimento na sua casa, valorizando isso. Uma família que valoriza o conhecimento, que mostra para os filhos que isso tem valor, é uma família que também estimula o conhecimento. E isso vale para qualquer outro hábito. Quero que meu filho coma brócolis. Você precisa comer brócolis, você precisa incentivar que o seu filho coma alimentos saudáveis, precisa dizer para ele os benefícios que aquilo traz, precisa ter na sua mesa e precisa ser gostoso. Não adianta a criança comer e ser ruim. Pode ser que ela não goste de brócolis puro, mas vai ver, ela gosta de brócolis grelhado, ela gosta de brócolis assado com um pouco de queijo, ela gosta de brócolis com sal, de brócolis com orégano, de brócolis com coentro, eu não sei. Você vai testando, porque precisa também ser gostoso. Então, essas 3 coisas. É você dar o exemplo, você estimular e você fazer daquilo uma cultura da sua casa. Aqui nessa casa comemos saudáveis, aqui nessa casa estudamos, valorizamos o conhecimento. Aqui nessa casa, tananã, e completa com o hábito que você pretende criar. Vale para todos, só que você precisa ter noção de que nem todos os hábitos você deve colocar na vida da criança, porque ela tem as fases do desenvolvimento dela e você pode estar atropelando alguma coisa. Então, a criança, quando ela não lê ainda, quando ela não sabe ler, o hábito da leitura, você estimula lendo para ela. Você compra os livrinhos, lê as historinhas para o seu filho, deixa ele ver as figuras, deixa ele folhear os livros, deixa ele ter acesso aos livros, porque se você lê para ele com frequência, ele vai começar a ler para os brinquedos. Ele vai fingir que está lendo, porque ele não sabe ler ainda, mas ele vai pegar o livrinho, vai pegar o boneco, o ursinho, o que for o carrinho, e vai falar, ó, vou ler uma história para você. E eles vão começar a inventar a historinha e vão começar a ler para os brinquedos. Eles vão repetir aquilo. Então, o hábito de ler começa com você lendo para a criança, e só Ou depois ela vai assistindo o ler vídeo sozinha. legendado também, né? Que desenvolve a leitura, não Ou precisa. assistindo, sim, mas o vídeo legendado, ela já precisa estar interessada em ler. Você pega um bebê de 2 anos e bota um vídeo legendado, ele vai olhar para a tela 2 segundos e vai embora do ambiente. Mas um bebê de 2 anos, você consegue ler uma história curta, porque ele não vai prestar atenção muito tempo para ele. Você pega um livro daqueles durinhos, que é feito de papelão mesmo, e lê uma história para uma criança de 2 anos, uma história curta. Uma história chega na criança de 2 anos, o vídeo com legenda, já não, entende? Tem que estar na Então você fase da tem que usar o alfabetização. artifício que respeita o desenvolvimento do seu filho. Ah, eu quero que o meu filho tenha o hábito de exercícios físicos. Ok, mas você vai tirar o bebê de 2 anos 6 horas da manhã da cama para fazer exercício? Sendo que o bebê de 2 anos, ele naturalmente já se exercita, porque essa fase é muito física. Então, eles pulam, eles correm, eles descem, eles sobem, eles escalam. Então, é uma fase que ele já faz exercício físico que ele precisa para a idade. Não tem como fazer um bebê de 2 anos vai fazer 50 agachamentos. Não dá. Não tá nessa fase ainda. Então, você tem que respeitar. É óbvio que eu estou dando um exemplo, né, esdrúxulo, gigante. Mas o que eu quero dizer com isso é respeitar o desenvolvimento da criança. Nem todos os hábitos você vai conseguir colocar de uma vez só. Meu filho nasceu, amanhã já vai estar com todos os hábitos de sucesso prontos. Não é bem assim. Tem hábito que você vai demorar mais para conseguir colocar, que você só vai poder colocar mais para frente, entende? Porque faz parte do desenvolvimento. Hábito da inteligência emocional. Inteligência emocional, por exemplo, é uma questão que no início da vida a gente não tem nenhuma, porque o cérebro é imaturo, o cérebro não está pronto, e no início da vida a gente não consegue aprender inteligência emocional. Até uns 3, 4 anos de idade, a inteligência emocional da criança é simplesmente explodir. Ela sente raiva, ela explode. Ela sente frustração, ela explode, que são as birras, né? Quando a criança faz birra. Ela não tem inteligência emocional, então ela explode. Você não consegue virar para uma criança de 3 anos e falar respire e controla os seus sentimentos.
você consegue começar a ensinar. Você pode virar para ela e falar, respira junto com a mamãe para você se acalmar. Mas ela só vai conseguir fazer isso sozinha depois de muita repetição. Você vai fazer uma vez, 2, 3, 5 mil, 8 mil, 10 bilhões de vezes com a criança pequena. E aí, depois de determinado tempo, depois de determinada idade, ela vai conseguir fazer sozinha. Mas no começo, não. Então, inteligência emocional, por exemplo, é uma coisa que a criança começa a aprender e começa a fazer sozinha depois de uns 4, 5 anos. E ela começa, ela não termina. Com 4, 5 anos, então, tem toda a inteligência emocional do mundo? Não. Com 4, 5 anos tem uma vírgula. Mas já tem uma vírgula, antes não tinha nem isso. Então, é respeitar também o desenvolvimento da criança, mas ter em mente aquilo que você quer ensinar e começar desde cedo. E repetir, repetir. Com 2 anos tem inteligência emocional? Não. Com 2 anos eu já posso ensinar, começar a mostrar algumas ferramentas de inteligência emocional? Pode e deve. Você pode mostrar, você pode orientar, você pode acompanhar, mas não pode exigir que aprenda, assim, do dia para a noite, que já saiba fazer. Você tem que repetir, repetir, repetir. E quando ela estiver pronta, ela vai começar a reproduzir isso também. Tá, você falou aí de coisas chatas, nas coisas que são chatas, negativas, que trazem dor, elas terminam não desenvolvem hábitos para longa data, né? Elas terminam não, eles terminam na vida adulta e eles não dão continuidade a isso, certo? Certo. Então, tarefas como cumprir tarefas, na verdade, porque um dos requisitos de sucesso é você ser um realizador, é você realizar coisas, é você concluir coisas, é você obter resultado. E, ao meu ver, a gente consegue isso com tarefas, com pequenas tarefas com a criança, tipo recolher o brinquedo, guardar a roupa no armário, colocar o copo na pia, pequenas tarefas assim que acho que você vai plantando na criança ali aquela questão da criança ser uma criança que é realizadora. Só que as crianças não gostam. Isso é chato. Tirando o fato de recolher os brinquedos, que dá para fazer de uma forma bem lúdica, principalmente se você acenar com a possibilidade da brincadeira depois ser melhor, tipo, vamos recolher aqui para a gente poder andar de bicicleta, sabe? Ou para a gente poder brincar com água. Então termina sendo mais atrativo. Mas tirando isso, como que a gente faz para implantar um hábito como esse, que é o de cumprir tarefas, é de você ser realizador, sem traumatizar, sem travas? Essa questão de que fazer tarefas, principalmente as de casa, é chato, ela fica chata com o tempo, mas ela não é chata. No começo, ela não é chata. A criança, tudo que ela quer é que você deixe ela fazer esse tipo de coisa. Ela fica extremamente feliz e orgulhosa se você deixar ela arrumar a própria cama. Ela fica extremamente feliz e orgulhosa se você deixar ela lavar a louça. E isso é uma criança pequena. Não se aplica ao seu filho adolescente. O Thiago tem 11 anos. Você mandar ele lavar a louça, ele vai Não, rir da sua cara. ele vai reclamar horrores, sim. É, mas se você pegar o seu sobrinho de 4 e falar, vamos lavar a louça, Sim, eles vão eles querer. gostam, é verdade. Eles vão achar aquilo a maior brincadeira do universo. Quando a criança está na fase de desenvolver e quando ela tem um interesse, para ela é bom, para ela é divertido. Então só fica chato depois que já desenvolveu, que já sabe fazer aquilo. Aí passa a não querer mais fazer, porque aí a energia volta para aquilo que não sabe, que é descobrir novas coisas. Mas no início da vida, essas tarefas não são chatas. E a gente tem que aproveitar esse início da vida para ensinar e estimular. A gente cria o hábito nesse momento que não é chato. Porque se a gente deixar para criar o hábito lá para frente, é mais difícil. Então, se você quer que o seu filho tenha o hábito de arrumar o quarto dele, você não tem que começar a exigir isso dele quando ele tem 10 anos, que é chato. É com 3, com 2 que você vai lá e arruma junto. Não joga a criança dentro do quarto bagunçado e fala se vira aí, porque ela não vai fazer. Mas você arruma junto. Ajuda a criança, canta uma musiquinha, faz daquilo uma brincadeira, vira e fala: vamos pôr todos os brinquedos para dormir. Aí vai cada um para o seu lugar. Então você usa o lúdico para estimular aquela tarefa. E aí, se você fica dos 2 aos 10 anos estimulando aquilo, com 10 anos a criança já vai ter aquele hábito, já vai fazer com muito mais naturalidade e é menos chato desde que o processo de implementar o hábito tenha sido legal. Então, não é dos 10 aos 2 bater, brigar, gritar para desenvolver o hábito. É usar isso como um momento bom, alegre e divertido, porque eles têm um interesse. E além deles terem um interesse, porque eles querem desenvolver, eles querem mexer, eles querem aprender, todo mundo gosta de se sentir útil. Todo mundo gosta de sentir que tem espaço.
Então, o primeiro lugar do qual a criança quer se inserir socialmente é na família. E quando você fala para a criança, não mexe aí, não põe a mão nisso, isso não é de criança, criança não tem opinião, criança isso, criança aquilo, você exclui a criança daquele processo familiar. Quando ela se sente útil, quando ela se sente ajudando as outras pessoas, quando ela se sente parte daquela família, isso traz um sentimento de grandeza e de importância que é extremamente grande para a criança. Então, se é ela quem coloca os pratos na mesa para todos jantarem, acho que eu falei no plural errado aí, ela se sente importante, ela se sente parte daquilo. A minha tarefa é ajudar no jantar da família. É pequeno para você, mas é grandioso para quem tem 2, 3 anos. A gente se sente bem, a gente se sente importante nesse momento. Então, é interessante a gente estimular esse tipo de coisa. Você tá aí? Tô aqui. Tá aí? Caiu aqui a minha conexão. Bom, eu tava falando, eu acho que gravou. Tá, Eu vou pode. continuar de onde eu tava, Pode pode ser? ser. Porque eu não terminei. E então, é aproveitar essa idade, a idade da primeira infância em que eles estão naturalmente interessados nas coisas, e aproveitar esse senso de pertencimento que eles querem e que é gostoso e que é necessário para eles. Desde muito cedo, incluir a criança nas tarefas da casa. Desde muito cedo, incluir as crianças na tarefa da família. Porque eles encaram isso como uma imensa brincadeira e eles se sentem úteis. Olha como eu sou importante, olha como eu caibo. Eu faço parte dessa família, eu não sou um brinquedo na mão dos adultos, eu sou parte da família. As pessoas não me jogam de um lado para o outro, eu sou parte da família. Eu importo dentro dessa família igual a minha mãe. Eu importo dentro dessa família igual ao meu pai. A minha mãe faz a comida, eu coloco os pratos na mesa e o meu pai os copos. Olha como todos nós formamos uma unidade familiar forte. Na cabeça da criança é assim, por mais que a tarefa dela seja pequena, como colocar os pratos. E aí você vai colocando um monte de pequenas tarefas na rotina da criança, tarefas essas que não impeçam a criança de brincar, de dormir, né? Não é para você despejar a responsabilidade de arrumar a casa em cima do seu filho. Você coloca isso pontualmente em momentos que a criança consegue atender, porque é importante que ela brinque livremente. A maior parte do tempo da criança precisa ser gasto brincando. Então não é agora você vai pôr a mesa, agora você vai lavar a louça, agora você vai limpar o chão. Não é assim. Ela não é a sua funcionária doméstica, é seu filho pequeno, ele precisa brincar. Mas algumas tarefas pontuais você pode pôr. Vocês podem de manhã arrumar a cama, aí na hora do almoço ele serve os pratos, né? Ele põe os pratos na mesa, aí à noite ele bota os pratos na pia. Então são pequenas coisas pontuais que não atrapalham as outras tarefas, que ensinam para a criança a conviver em grupo, a se sentir importante, a realizar pequenas coisas de casa e a valorizar o cuidado com a família e a casa da família. Por que a gente precisa guardar os brinquedos? Porque a casa arrumada traz mais alegria. Por que a gente precisa lavar a louça? Porque a louça limpa, a pia limpa, a cozinha arrumada, traz mais alegria, traz menos doença, traz menos bicho indesejado para dentro de casa. Então as coisas têm um porquê. Por que eu tiro lixo? Porque eu não quero lixo fedido no meu ambiente, porque eu não quero dando mosca no meu ambiente. Então tem um porquê. E quando a gente explica esse porquê, olha, nós fazemos isso porque nós amamos uns aos outros e nós queremos cuidar do que é nosso, por que a gente não joga todos os pratos no chão? Porque a gente precisa deles para comer, importa para a nossa família. A gente coloca amor, a gente coloca cuidado, a gente coloca atenção e a gente ensina a importância. E essa importância é valorizada e faz sentido no momento em que a criança se sente parte. Então, eu cuido da minha família, a minha família cuida de mim, nós cuidamos simultaneamente do nosso lar. E quando o hábito que a gente tenta implantar nas crianças, eles não geram liga, não geram cola. Eu vou te dar dois exemplos aqui que são totalmente extremos. Tanto você quanto seu irmão cresceram comigo indo para academia, me vendo treinar, me vendo fazer exercício, e vocês não gostam. Nenhum de vocês dois gostam. E vocês tiveram essa influência, vocês tiveram esse exemplo. E eu tentei fazer disso um hábito, até quando eu vi que vocês não gostavam, então, para não traumatizar, eu preferi ceder ao gosto de vocês, confiando que um dia, futuramente, né, vocês iriam por livre e espontânea vontade.
Isso é um exemplo. E o É outro isso. exemplo é aquela família que não se alimenta bem, que se alimenta muito mal, que não come direito. Você teve um amiguinho assim, que morou com a gente lá no prédio, lá, o filho da Karine. A família não se alimentava direito, era só fast food, congelados e tudo mais. E o menino adorava uma salada, adorava um brócolis, adorava uma cenoura. Como que se explica isso? Porque não são hábitos que foram implantados, não veio da família, não partiu da família isso. E a criança desenvolveu esse hábito. Você tem dois extremos, um onde tinha um exemplo e outro onde não tinha um exemplo. Como que faz isso? Essa pergunta é muito interessante, mas a resposta para ela também é muito simples, que o exemplo não é 100% responsável pela implementação do hábito. Começando pelo exercício físico. Você faz exercícios físicos, eu faço hoje também, à base do ódio, mas faço. Se eu disser que eu Nossa gosto Senhora. é verdade. Se eu disser que eu gosto é mentira. É mente, eu não gosto. Eu faço porque preciso e adoro quando acaba. Inclusive, um dos meus gatilhos para fazer é quanto antes começar, antes termina. Eu falo para mim mesma, vai fazer sim, quanto antes começar, antes termina, senão eu vou levar o peso disso o dia inteiro, porque eu fico o dia inteiro pensando, ih, não fiz exercício, ih, olha lá, não fiz exercício. Então eu já faço logo de manhã, que é para me livrar. Então eu não gosto, faço por obrigação. Mas faço, só que avanço. Antes nem isso. Então, melhoramos, melhor pensar, a gente Vejo progresso. de nível ainda. O exemplo, ele é importante na implementação do hábito, mas ele não é o único responsável. Você dá o exemplo fazendo exercício é importante, mas se você deu o exemplo, seu filho te acompanha e descobre que dói, aí ele pode se afastar daquilo pela dor. Ele pode ser, e dói, exercício dói fisicamente, né? Mas tem como doer também psicologicamente. Ele pode se afastar daquilo à base da dor, porque aquilo não foi prazeroso para ele. Então você tem que dar o exemplo, você tem que fazer junto, mas tem que garantir que seja bom. Por isso que eu falo, não é você pegar a criança e gritar, agora você vai guardar os brinquedos e bater e brigar. Porque você vai conseguir fazer você vai conseguir obrigar a criança a fazer? Vai. Ela vai fazer porque você vai bater, porque você vai gritar, mas ela nunca vai gostar. Na primeira oportunidade que ela tiver de abandonar aquilo, ela vai abandonar. A implementação do hábito, ele precisa ser feito em cima do bom, sabe? Do que é bom, do resultado bom. Não é que não possa ter nenhuma dor, mas é que não pode doer mais do que traz prazer. Eu vou te dar um exemplo que acontecia comigo. A gente saía, eu chegava muito cansada e tinha que tomar banho. E eu chorava muitas vezes para tomar banho, porque eu estava com muito sono e eu não queria tomar banho. E você falava, vai tomar banho sim, porque você vai dormir melhor, porque você vai descansar melhor. Só que eu não chorava 100% das vezes, não era todos os dias tomar banho chorando. Eram dias em que a gente aconteceu alguma coisa, a gente chegava mais tarde em casa e eu chorava. Se não, dentro da rotina não era tão difícil assim todos os dias, eram pontuais os dias em que eu chorava para tomar banho. E mesmo quando eu chorava para tomar banho, quando eu ia deitar, eu realmente tinha a sensação de estar mais confortável, de estar limpinha e realmente dormia melhor. Então havia um benefício físico, emocional, do qual eu identificava, apesar de às vezes chorar. A questão é quando não tem esse benefício, quando é só dor, dor, dor e dor. A criança não querer fazer às vezes, ela demonstrar resistência às vezes faz parte. Agora, ela demonstrar resistência todos os dias, aí ela vai assimilar aquilo como uma tarefa ruim. E ir para a academia e fazer exercícios que doem, e fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, depois de um mês você odeia a academia. Porque dói, porque aquilo tá ruim para você. A minha melhor fase com a academia foi quando eu descobri as aulas de dança. Eu ia sozinha, sem ninguém mandar, e porque eu gostava, e eu ia fazer dança. As outras aulas eu não queria nem saber, mas dança eu fazia. Era um exercício físico. Para quem não fazia nenhum, de repente estava indo 3 vezes por semana. Porque eu ia de segunda de tarde, de quarta à noite e de sexta à noite. Isso tem anos e eu ainda lembro os horários das aulas, como para você ver como Era era isso importante mesmo. para mim. Era. E eu ia, e eu amava, e eu adorava a professora, e eu adorava as aulas. Então, não é eu não gosto de exercício físico, eu não descobri o exercício que eu gosto. Porque o dia em que eu descobri que eu gostava de dançar, a coisa mudou de figura. Então, não é que, meu filho não gosta de exercício físico, ele não gosta desse que você está mandando ele fazer. Tenta outro, tenta o futebol, Olha, uma natação, um judô, um balé, então, alguma o coisa, Tiago, essa criança vai gostar. falando do sermão.
falando do seu irmão, Thiago. O Thiago tem 11 anos, é um típico adolescente da idade dele, gordinho, adora videogame, adora um celular, entendeu? Se deixar, passa o tempo inteiro com o telefone na mão, jogando e brincando com os amigos. E aí eu incentivando, não, Thiago, vamos fazer um exercício, vamos treinar alguma coisa, vamos treinar alguma coisa. Coloquei o Thiago na natação, foi em 3 aulas, não quis ir mais, porque dói. Coloquei o Thiago no futebol, foi em 2 aulas, depois não quis ir mais, porque dói. Coloquei o Thiago no jiu-jitsu, foi em 1 aula, depois não quis ir mais, porque dói. Aí deixei assim, a livre demanda. Quando ele quiser se encantar por algo, eu coloco. Aí o pai dele, agora com o negócio da pandemia, não, vamos treinar com seu pai, vamos fazer musculação com seu pai. Começou a forçar o menino. O resultado, ele começou a inventar que estava passando mal, que estava tendo tontura, que estava tendo... Sim. Isso foi ele me contou, tá? Ele não contou isso pro pai dele, olha só como são as coisas. Ele conseguiu fazer com que o pai tirasse ele da academia, porque ele passa mal, aí o instrutor pediu para que levasse ao médico para avaliar e tudo mais. E aí ele veio contar para mim, desabafando, que tinha conseguido sair da academia porque ele passava mal. Eu falei, mas você passava mal? Ele, não, eu não passava mal, mas é muito ruim, é muito chato, dói, eu não quero fazer. E aí eu falava pro meu pai que eu passava mal. Ou seja, ele ensinava um dramalhão para não fazer. E não tá Porque... fazendo. O resultado, ele não tá fazendo nada agora, né? Mas Espero que eu tenho uma pergunta para te futuramente... fazer, que é o seguinte: o Thiago, ok, não gosta de exercícios físicos, mas se você levar ele para casa do tio, onde tem piscina, quantas horas ele fica brincando dentro da piscina? Nossa, não, ele não sai de dentro da água. Aí ele mergulha, ele pula, ele vai Mas se embaixo, você ele joga a colocar o chinela das Thiago na crianças. natação, O Thiago não quer fazer, porque uma das coisas que ele alegou para mim foi essa: mãe, é repetitivo, eu só faço aquilo, eu só faço sim, aquilo, é sim. chato, cansa. Então, Sim, perceba como nem sempre é a atividade, mas a forma da qual a atividade é apresentada. Esse menino faz fica sentido. dias dentro de uma piscina que sai preto de tanto sol que tomou e fica sem comer porque tá dentro da água e não quer sair nem para Não, comer o e Thiago pula e acorda, brinca. pula na piscina e tem que Sim, ameaçar ir embora. Se você não sim. sair daí agora pra gente tomar banho e dormir, eu não te trago mais. Porque E ele você não não fica está na piscina obedecendo. É nessa parado no linha. cantinho. É Ele nessa pode linha. Ele não fica na piscina parada no cantinho, ele pode ficar parado em alguns momentos, mas de modo geral ele tá brincando, porque se fosse ficar parado no canto, ele não ia querer. Então, a atividade da natação é chata porque a aula é chata, porque a aula é repetitiva. Ó, faz isso, faz aquilo. Porque se a aula fosse de verdade interessante, se o professor soubesse ser lúdico, se ele soubesse aplicar isso enquanto uma brincadeira, Thiago ia amar a natação. O problema não é o exercício necessariamente, o problema é a aplicação dele. O problema é que o professor grita, braço direito, braço esquerdo, braço não sei o quê, e ele, nossa, mas eu queria estar brincando com a bola. E brincar com a bola também é um exercício, né? Você talvez não da mesma intensidade, mas ok, a gente está buscando intensidade, a gente está buscando o hábito. Porque a construção do hábito, primeiro, vem primeiro a construção do hábito e depois a gente vai lapidar a intensidade. Mas para quem não tem nenhum, não adianta correr atrás do outro. Não adianta querer colocar o boi na frente da carroça. Então, é isso que eu estou falando. Só o exemplo não faz com que a criança aprenda aquele hábito. Ela tem que ter o exemplo e ela tem que fazer a parte prática da repetição. E a repetição não pode ser chata. Se você tenta implementar um hábito no seu filho e é chato, vai estudar todo dia. Eu vou te trancar no quarto, você só sai daí depois que você estudar. Não vai estudar nunca. É diferente de você pegar e falar, nossa, vamos assistir um vídeo legal juntos, e aí vocês descobrem como que é feito a chuva, como que não sei se é esse o termo, como que é feito a chuva, como que acontece a chuva, é a parte da condensação de água, enfim, é diferente. A aplicação é diferente, então o hábito é exemplo mais repetição divertida. Ah, não pode ser chato nunca? Às vezes, talvez seja chato, assim como eu às vezes chorava para tomar banho antes de dormir. Mas não pode ser chato a maior parte do tempo. Se a criança chora 2 vezes na semana para tomar banho, porque naquele dia ela está cansada, naquele dia ela está doente, naquele dia você chegou mais tarde em casa, é aquele dia. Tem todos os outros dias do qual o banho é legal, do qual o banho é bom, do qual o banho é divertido. Mas não pode ser o oposto. Todos os dias a criança chora e uma vez ou outra ela vai tranquila. Então, o hábito ele se constrói em cima do que a criança tem prazer de fazer. Tudo que você quer que o seu filho repita tem que ter prazer. E sobre o caso do menino do prédio que comia legumes e a família dele não, O João Pedro. o João Pedro,
A mãe do João Pedro, ela não comia legumes, o pai também não, mas eles sabiam a importância dos legumes e sempre colocaram legumes no prato do menino desde que ele nasceu. Ele nunca foi obrigado a comer, ninguém nunca pegou o chinelo e falou: ou você come ou você apanha. Ele nunca foi obrigado, mas sempre teve no prato dele. E um bebezinho não faz muita distinção. Você põe na frente dele, ele põe na boca. Não importa se é nem comida ou não, eles põem na boca. Então, João Pedro comia salada porque ele sempre comeu salada. Ele não via a mãe dele comendo, mas ele sempre comeu. Então, ele lidava com aquilo como uma coisa ok. Então, ele foi estimulado para fazer aquilo e de forma que não fosse ruim. Ela não batia nele para ele comer salada, ela colocava no prato. Ele, em algum momento, experimentou, foi experimentando, foi acostumando, até que foi e passou a comer de vez. E isso desde bebê, desde a introdução alimentar do João Pedro. Então, para ele não foi uma coisa dolorosa, para ele não foi uma coisa difícil. Pode ser que alguém tente isso com o filho e não consiga fazê-lo comer porque não dá o exemplo? Pode. Ela teve aí um pouco de sorte de conseguir que o filho dela comesse, porque ela oferecia e ele aceitava, mesmo ela não dando o exemplo. O ideal é que dê o exemplo, mais na parte prática, mais a ação, que não deve ser uma ação negativa, igual eu falei antes. Você dá o exemplo, oferece a ação e essa ação precisa ser positiva na maior parte do tempo. A mãe do João Pedro teve um pouco aí de sorte mesmo, com o fato dele não ter recusado o alimento, mas podia ter acontecido. E se tivesse acontecido, ela ia ter que estar ciente de que estava faltando aí o exemplo. Mas no caso dela, deu certo. Vale a pena arriscar? Posso fazer isso com meu filho e ver se dá certo? Se você deseja fazer dessa forma, eu não tenho como te impedir, né? Mas pode ser que dê errado. Quando você faz isso, você tem que estar ciente de que pode não funcionar. Pode ser que funcione, pode ser que não. O melhor jeito, né, o cientificamente comprovado pela psicologia de você colocar um hábito numa criança é você ser o exemplo e você repetir aquela ação, aquele hábito várias vezes de forma positiva, de forma que a criança goste, de forma que seja feliz para ela e não de uma forma que seja dolorida. E isso é o que diz a psicologia. Existem exceções, existem. Para tudo na vida existe uma outra exceção, mas não são as regras. E aqui eu não gosto de trabalhar com as exceções, com as probabilidades menores. Eu gosto de trabalhar com as regras. Pode ser que aconteça? Pode, mas vai acontecer para a maioria das pessoas? Não. Para a maioria das pessoas, para a maioria dos pais, o sucesso na implementação do hábito vem em dar o exemplo e fazer a repetição de forma positiva, de forma que a criança não se sinta castigada em realizar aquilo. Aquilo não pode ser castigo, aquilo não pode ser ruim, aquilo tem que ser bom para que ela aprenda, veja a importância e crie gosto por aquilo que ela está fazendo. Uma coisa na sua fala que me chamou a atenção foi que a pessoa tem que ser exposta, a criança tem que ser exposta àquilo, né? E não pode ser traumático, ou seja, tem que ser algo feliz para ela, tem que ser aceito naturalmente para que ocorra, né? Mas se alguns momentos forem ruins, tudo bem, que nem você deu o exemplo do banho lá, que às vezes chegava fora do horário, você estava com muito sono, não queria tomar banho, certo? Certo. E como é que a gente sabe que está aplicando o hábito correto? Como que a gente sabe que, não, esse eu quero, sei lá, desenvolver no meu filho a gratidão. Então eu quero que ele fale bom dia, boa noite, eu quero que ele agradeça as pessoas sabe, pelas coisas que estão sendo feitas. Eu quero que ele agradeça o garçom por ter posto o copo na mesa, eu quero que ele agradeça o segurança do shopping por ter aberto a porta. Eu quero desenvolver nele a gratidão. E algumas vezes ele faz, algumas vezes ele não faz. Como que eu sei que eu estou no caminho certo? Porque o feedback da criança é sempre negativo. A criança nunca, para ela não quer. Se você deixar ela livre demanda, ela não vai fazer. Se você deixar livre demanda, vai ser só doce e salgadinho que ela vai comer. Ela vai ficar acordada até a hora em que o organismo dela deixar. Ela vai querer fazer coisas que não são muito saudáveis e não vão desenvolver bons hábitos. Como que a gente sabe que aquilo está sendo feito? Só colocando, tem que confiar no ambiente, só porque eu estou propiciando aquele ambiente, eu tenho que confiar que aquilo vai contagiar? Então, você tem que, de novo, vou repetir, você tem que ser o exemplo e você tem que expor a criança à prática de uma forma que não seja negativa. Então, não adianta querer que a criança coma legumes e brigar e bater para ela comer.
o momento de comer legumes precisa ser gostoso, a família reunida na mesa, os legumes de forma apresentada, porque a comida pode ser temperada, a comida pode ser preparada de outra forma. Tem gente que não come cenoura cozida, mas come crua ralada. Eu como dos dois tipos, mas eu tenho preferência para cenoura crua ralada, mas como cozida. Mas se eu puder escolher, eu prefiro crua e ralada. Então, eu estou dando um exemplo. Tempere os alimentos, prepare de maneira diferente, estimule, tenha na sua mesa, coma junto, estimule. É claro que se você deixar para o teu filho escolher, ele vai viver de Nutella e Cheetos, né? Ele não vai escolher o brócolis de cara. Mas você tem que repetir, 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 repetir. Em algum momento, a criança para de demonstrar resistência. Ela come e você percebe que ela come tranquila, que ela come de boa, que ela experimenta, que ela vai em restaurantes e ela olha para o brócolis e aceita. Ela vê outras pessoas comendo e aceita. Quando aquilo entra, quando aquilo vira um hábito, a criança começa a ser menos resistente. Não é que ela não vai ser resistente nunca, que ela vai ser resistente menos vezes, tá? Então, na medida em que ela vai aceitando e vai se acostumando com aquilo, ela vai se tornando menos resistente. Você vai começar a reparar que ela vai por si só ter uma inclinação de fazer, desde que aquele ambiente ainda esteja fértil. Então você vai sentar com o seu filho na mesa e você não vai ter que falar para ele, ó, é para comer todo o brócolis. Naturalmente ele vai falar, mãe, põe salada para mim, põe o brócolis para mim, ele vai te pedir. E aí você vai pôr e ele vai comer, e sem estresse. E tem que ser sem estresse. E quanto mais você faz isso, mais forte aquele hábito fica. Você vai repetir para o teu filho que ele tem que dar bom dia para as pessoas. E em dado momento, ele vai dar bom dia antes de você falar. Ele vai passar pelo porteiro e vai dar bom dia de cara, sem você ter falado nada. Olha como já está pegando. Olha como já está funcionando. Em dado momento, ele vai recolher o prato e vai pôr sozinho na pia, sem você ter falado nada. E você vai olhar e falar, ó, começou a funcionar. Então, é quando a criança começa a apresentar a característica em questão, o hábito em questão que você está implementando, sem que você precise ficar o tempo inteiro lembrando. Quando começar a dar o horário do banho, a criança aparecer e falar, mãe, quero tomar banho, ou mãe, vamos pro banho. As crianças do seu irmão já pedem banho para você. Eles pedem banho no horário do banho deles. Então, quando os Sim. hábitos começam a ser fortalecidos e a funcionar, a criança naturalmente começa a pedir por ele. E não é que ela vai pedir ansiosa, nossa, não vejo a hora de comer brócolis. É que aquilo vai naturalizar. Ela vai virar para você e falar, vamos almoçar. E o ato de almoçar vai ser natural ter brócolis no prato. Ela vai virar para você e falar, tá na hora do banho. Ela sozinha vai querer tomar banho. Ela sozinha vai querer fazer aquilo. Não é um querer assim avassalador, meu Deus, eu amo fazer tal coisa, mas é um querer natural, eu estou de acordo, eu não demonstro resistência. Então você passa pela portaria e o seu filho naturalmente dá bom dia. Ele não vai ficar 2 dias antes falando, tô ansioso para dar bom dia para o porteiro. Não espere essa ansiedade, porque ela não vai vir. Mas quando passar pela portaria, ele vai falar, bom dia, seu José, bom dia, dona Vitória, ou seja, quem for. Natural. Quando você sabe que o hábito está funcionando, quando naturalmente a criança começa a demonstrar aqueles traços. Quando naturalmente ela pega o livro na estante e fala, mãe, lê para mim. Olha o hábito da leitura começando a funcionar. Quando naturalmente ela vira para você e fala, mãe, vamos tomar banho? Pai, eu tô com fome, e aceita aquele prato, e aceita aquele banho. É quando a coisa começa a ser natural e a partir também da criança. Quando ela começa a pedir, quando ela começa a querer aquilo, e não é um querer ansioso, é um querer calmo, é um querer natural, é um querer gentil. E aí começa a funcionar, você percebe que você está no caminho certo. Quando isso começa a acontecer, é no primeiro dia? Não. É no segundo? Não também. Demora um tempo para você perceber que isso começou a funcionar. É muita repetição até o momento em que isso começa a funcionar. Mas de tanto repetir com as crianças, hoje eles já pedem banho para você. Então está funcionando, é um hábito que está começando a ser construído. Eles podem não gostar de tomar banho sempre, porque às vezes eles estão muito cansados. Pode ser que o banho seja mais rápido ou um pouco mais estressante. Mas se na maioria dos dias o banho for legal, com o passar do tempo eles entram nessa rotina e eles começam a querer. Aí você percebe que a criança fica até chata, porque a criança quando sai da rotina fica chata. Nossa, esse menino tá chato, tá enjoado, o que que ele quer? Tá com fome, tá no horário que você ensinou ele a comer, tá com sono, tá no horário que você ensinou ele a dormir. Então tem isso também, quando o hábito se concretiza, a criança fica chata quando você tira ela da rotina dela. Se o filho dorme todos os dias às 8, um dia que vocês saem para jantar e chegam em casa às 8h40, ele tá chato, ele tá enjoado, ele tá chorão, ele tá birrento. Por quê?
Porque ele está acostumado a dormir às 8, aquele já é o hábito dele. E ele não sabe te dizer, mãe, estou acostumado a dormir às 8, são 8h40, eu estou cansado. Ele não vai te falar isso, ele vai chorar na sua orelha, porque ele está cansado, mas ele não vai saber verbalizar. Mas você consegue olhar e entender, passou do horário dele de dormir. Então, quando a criança fica chatinha por sair da rotina dela, é que você percebe que a rotina dela está funcionando. E quando ela naturalmente começa a aceitar esse hábito com leveza, com naturalidade, e ela mesma começa a pedir, ou ela mesma começa a agir daquela forma sem ninguém ter que falar. Ela mesma passa pelas pessoas e dá bom dia sem você ter que ficar repetindo. Ela mesma sabe o horário do banho, começa a te pedir banho sem você ter que ficar todos os dias lembrando. Vão ser todos os dias que a criança vai passar pelo porteiro e dar bom dia naturalmente? Não. Mas alguns dias sim, outros dias não. E a existência desses alguns dias sim é que te dá indício que os hábitos estão sendo implementados com sucesso. Você não precisa esperar que a conduta da criança seja, eu vou dar bom dia todos os dias, porque pode ser que ela esteja tão ansiosa com outra coisa, ou com sono, ou chateada, ou com alguma outra sensação que ela esqueça que ela não queira. Mas se em algum dia, ou na maior parte dos dias, ela faz aquilo com naturalidade, tá dando certo. Você só precisa continuar insistindo. Ficou claro essa relação de como é que a gente sabe que o hábito está funcionando? Um detalhe que eu tenho Assim. que eu tenho que colocar aqui antes da gente encerrar esse episódio é que existem alguns hábitos, existem algumas coisas que elas não conseguem nunca serem boas, felizes e alegres, mas a gente consegue suavizar. Um exemplo disso é criança doente que tem que tomar remédio. Tomar remédio para criança dificilmente vai ser divertido. Pode ser que o remédio seja de morango e a criança goste, mas na maioria das vezes, dificilmente a criança vai gostar. Tá? Então, tem coisas que são difíceis de fazer a criança gostar, porque eu falei, a criança tem que gostar de estudar, tem que gostar de fazer exercício. Só que às vezes a gente precisa que a criança faça algumas coisas que não dá muito para gostar de tomar vacina, é meio difícil. Mas a gente consegue suavizar. Com suavizar não é tornar aquela atividade divertida para a criança. A criança nenhuma nunca vai gostar de tomar vacina, mas é deixar aquela atividade menos dolorosa. Então, vocês podem fazer isso com acolhimento e com empatia o suficiente para que a atividade seja menos dolorosa. Nós vamos tomar vacina, dói, é ruim, mamãe sabe que é ruim, mas precisa tomar e na hora de tomar você pode apertar a minha mão bem forte, você pode me dar um abraço. Então você suaviza. Você não tira a criança daquela experiência porque você vai deixar o seu filho sem tomar vacina só porque ele não gosta, não tem cabimento. Mas você suaviza, você não precisa chegar e gritar, vai tomar vacina assim, se chorar apanha. Porque aí você vai piorar uma coisa que já é ruim. É virar para a criança e falar: eu sei que você não gosta, mas precisa. Então, na hora que a gente for tomar vacina, você pode me dar um abraço. Então, você ajuda a lidar. Existem coisas que nunca serão boas, mas você ajuda a lidar. Filha, eu sei que o remédio é ruim, mas precisa tomar. Então, faz o seguinte: toma o remédio e logo em seguida toma o suco. E logo em seguida toma o leite. Logo em seguida toma a água. Porque você não consegue tirar o ruim do remédio, mas você consegue oferecer um pouco de água para suavizar. Você não consegue do seu filho, mas você consegue deixá-lo mais confortável para lidar com aquele momento. Então, coisas que você não consegue na vida do seu filho fazer com que sejam boas, você suaviza. Você usa do seu amor, da sua empatia, do seu carinho para suavizar. E não para tornar super bom, porque não vai ser, no caso da vacina, do remédio, mas você pode ajudar a ser menos ruim. Entende? E o ser menos ruim também faz parte. Porque a criança vai conseguir olhar para você e saber, poxa, ela está tentando me ajudar. Ela está tentando fazer por mim, ela está tentando, ela está entendendo a minha dor, ela sabe que é ruim, ela entende que é ruim o remédio. Então ela me oferece um suco, ela me oferece uma água, ela não vem com chinelo na mão falando, vai abrir a boca, eu vou ter que te bater. Ela entende a minha dor, ela entende a minha dor, apesar de me obrigar a tomar o remédio, ela entende a minha dor. Suaviza aquilo que você não consegue tornar feliz. Tá, só para poder concluir, para ver se eu assimilei certinho, se eu entendi direitinho, uma das coisas que na vida dos adultos, os adultos que buscam sucesso precisam se preocupar, é com a motivação para poder iniciar novos hábitos. Tanto que uma das coisas que é ditas pelos coaches comportamentais você precisa, a sua motivação ela tem que ser o seu propósito, a sua clareza de objetivo e você deve ter disciplina. Para a criança, então, eu substituo isso
pela a leveza de uma rotina sem trauma. Isso. Seria isso? Eu posso Sim, considerar você assim? substitui isso pela Seria leveza, isso. pela doçura, pela diversão da rotina. Não é porque é rotina que tem que ser chato, ao contrário, porque é rotina tem que ser bom, porque é rotina tem que ser divertido, porque é rotina tem que ser feliz, porque senão você vai viver todos os seus dias amargos, todos os seus dias chorando, todos os seus dias com seu filho chorando na sua orelha. Então, justamente porque é rotina tem que ser bom. O foco, o foco dos pais na implementação da rotina é como que eu vou passar o exemplo disso e como que eu vou implementar esse hábito de uma forma boa? Do que meu filho gosta? Como que eu posso fazer isso de forma gentil? Porque é a visão da criança de que aquilo é bom, de que aquilo é gentil, que faz com que ela aceite aquele hábito e faz com que ela aprenda e desenvolva e crie raiz em cima daquele hábito. É É isso? isso. Foi bem esclarecedor, muito bom, Bacana, é viu? sempre um Muito bom. prazer aqui contribuir. Estou gostando bastante de gravar esses episódios. Nós estamos no segundo. O primeiro foi bem bacana, esse foi bem bacana. Os próximos que virão serão melhores ainda. Estou bem feliz com esse novo projeto. Para 2021, espero que os nossos ouvintes estejam gostando também. Eles podem, inclusive, passar feedback, né? Podem comentar nas redes sociais, podem mandar e-mail, podem sugerir temas. Quem sabe algum deles não queiram aqui participar. Sim. Eu aceito ser entrevistada por outras pessoas, de repente. Por que não a gente criar episódios com outras pessoas me fazendo perguntas assim como você Isso é me faz? interessante, hein? Então, se você aí que está ouvindo estiver disposto, tiver uma pergunta para fazer, quiser participar, manda um e-mail pra gente, entre em contato, a gente marca, a gente tenta dar um jeitinho de fazer isso acontecer, porque eu estou 100% aberta e receptiva e seria muito, muito legal para mim. Vamos encerrar esse episódio então? Agradeço aqui mais uma vez a oportunidade. Vamos sim. As perguntas foram maravilhosas. Também agradeço. Muito obrigada. As respostas foram Obrigada. sensacionais. Agradeço também a quem está nos ouvindo. Até a E próxima, até a gente. próxima. Grande beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.